Quero dizer que é uma satisfação muito grande poder contribuir com esta obra nesta noite, ministrando a palavra de Deus para esta igreja. Nosso pastor, ele está, como foi bem avisado, ausente por alguns dias, mas logo, logo estará com esta igreja, trazendo aquela palavra que toda igreja, que toda ovelha gosta de ouvir, a palavra do seu pastor. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que quando o irmão de Davi, ele foi questionado, ele disse assim: com quem tu deixaste as tuas poucas ovelhas? Ele disse: eu deixei com um guardador. Sempre tem um guardador que Deus deixa, aleluia, à disposição da sua obra. E eu me coloco aqui debaixo da graça de Deus, não somente eu, mas todos os demais obreiros que ministram a palavra, como guardadores do rebanho do Senhor nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 147. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salmo 147 é um salmo onde nós podemos ver uma exortação a louvar a Deus pela sua beneficência. Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. A igreja, o versículo 5. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. Quem dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. 11, a igreja. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque Ele fortalece os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta. Quem envia o seu mantimento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá a neve como lã e esparge a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e corre as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, nenhum conhece. Todos digam: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Podeis assentar. Eu fiquei pensando e meditando, porque esse salmo ele nos chama muita atenção. É porque nós estamos correndo, nós sempre como seres humanos corremos um risco muito grande de pensar nos nossos pensamentos triviais, sozinhos, quando nós estamos sozinhos, pensar em coisas que não deveríamos pensar. São nesses pensamentos que surgem a tão conhecida murmuração. O povo de Israel,
Eles estavam sendo humilhados no Egito. Eles passaram 430 anos no cativeiro, passaram a ser muito mais castigados depois que José morreu, porque o faraó não conhecia, e os irmãos conhecem essa história. Mas Deus manda um libertador. E este libertador, ele, na qualidade de um servo de Deus, de um profeta, de um sacerdote, ele leva o povo a atravessar o deserto, e ali eles viram as grandiosas maravilhas de Deus. Eles viram os feitos de Deus. Mas a cada momento em que a crise se instaurava, se instalava no meio do povo de Deus, porque as crises, elas são para manifestar e revelar o que está dentro do nosso coração. Muitas pessoas, quando elas são colocadas a um momento de crise, elas revelam quem verdadeiramente elas são. O seu coração, ele desabrocha de uma maneira que você desconhece. E a murmuração, ela começa dentro da nossa mente, porque dentro da nossa mente a gente começa a dizer que se fosse nós, e nós faríamos de tal jeito, de tal forma. E muitas vezes, quando até o pregador está pregando, quando alguém está ministrando, ou quando alguém está cantando, louvando, a murmuração corre solta em muitos corações, porque alguns dizem assim: se fosse eu que estivesse cantando, eu não ia cantar desse jeito. Se fosse eu que estivesse pregando, eu não ia pregar dessa forma. Se fosse eu que estivesse administrando, eu não administraria dessa forma. Então, quando este salmo ele é escrito, ele nos leva a um pensamento totalmente celestial. Ele eleva a nossa visão para o céu, e não para as coisas que são dessa terra, e não para esse movimento humano que nós vemos aqui, que percorre tanto o nosso dia a dia, quanto a nossa mente. Porque nós somos, irmãos, nós somos atingidos de várias formas. E a manifestação do nosso, vamos dizer, do nosso comportamento, ela depende muito de quem nós somos em Cristo. Porque se você sabe quem você é em Cristo, aqueles ataques de Satanás, que eles vêm de várias formas, eles vão se manifestar contra você. Mas a sua reação, tanto pública quanto interna, ela vai ser totalmente diferente se você está como este salmista. Muitas pessoas, elas se reservam publicamente, elas se ponderam, elas não abrem a boca, elas não dizem nada. Mas dentro do coração, a murmuração, o ódio, a intriga e tantas outras coisas se manifestam. E pasmem, quando essas pessoas elas não expõem o que estão sentindo, é muito pior, porque esse sentimento, muitas vezes, ele não fica só por alguns dias, ele atravessa por anos e anos e anos. Às vezes a pessoa, ela guarda um rancor, ela guarda uma mágoa, ela guarda aquilo que fizeram contra ela nos mínimos detalhes, e passa-se 10 anos, quando você vai ouvir o relato daquela pessoa, ela fala exatamente como aconteceu, porque está tudo guardadinho ali. Tá tudo às vezes a gente até se assusta, é como se tivesse filmado na mente, na memória, o que aconteceu, porque aquele coração ele se inchou, vamos dizer assim, ele se encheu de raízes de amargura, de raiva, de ressentimento, de tristeza, de decepção e de tantas outras coisas, que ele ficou ali cheio, mas ele não soltou. Ficou lá.
E isso, irmãos, traz um estrago terrível para nós. O Salmo, ele nos leva a louvar a Deus porque Ele é quem sara as feridas. Quando nós louvamos a Deus, o salmista ele está dizendo que Ele é grandioso, mas é Ele que faz as feridas se curarem. Aleluia. É que nós não olhamos muitas vezes para a grandiosidade do nosso Deus. Nós não conseguimos contemplar. Bem, se você tem um Deus, irmão, que chama as estrelas e dá nome, se a gente nem consegue contar o nome das estrelas, se a gente não consegue nem contar o número delas, você olha para o céu, passa 10 minutos, tu não sabe aonde tu começou. Uma vez eu tentei, quando eu era jovem, eu ficava no interior, e no interior é tudo escuro. E como eu li, às vezes, o texto da Bíblia, né, de contar as estrelas, de Abraão, esse negócio de contar as estrelas, eu pegava uma cadeira e ficava assim, inclinado, né, para cima, e começava a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas onde é que eu comecei mesmo? Não dá. Se o teu Deus, Ronange, ele tem a capacidade de chamar as estrelas pelo nome, conta elas, que Deus é esse? E por que que muitas vezes nós ficamos aqui acomodados às coisas que acontecem nessa terra e achamos que isso é um fim para a nossa vida? Às vezes nós achamos que isso vai acabar conosco. Às vezes nós achamos que isso é um ultimato para nós. Aqui no ministério, muitas vezes, a gente às vezes pela mudança de um pastor, pela mudança de um líder, de um dirigente, aí a irmã que é regente, a irmã que é líder de departamento, acha que Deus não vai cumprir a promessa na vida porque mudou a liderança. Não existe isso, irmão. O teu Deus, Ele conta as estrelas, Ele sabe o teu nome, Ele te conhece. As promessas que Ele fez, Ele não cancela por causa de mudanças que acontecem aqui na terra. Quem te prometeu foi Deus, não foi o homem. Então não é o homem que vai decidir isso, é Deus. Se Ele quiser, Ele muda tudo na hora que Ele quer, na hora que Ele quiser. É assim que eu creio. Eu vivo baseado nessa palavra desde a minha juventude. Quem cuida de mim é Deus. É isso que o salmista está dizendo. Ele diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável e decoroso. Decoroso é o louvor. Sara os quebrantados de coração e liga as feridas. Quando você louva, você está demonstrando quebrantamento de coração. Eu posso estar aqui abalado, eu posso estar atingido, eu posso estar com a minha mente num turbilhão, está tudo bagunçado na minha vida, na minha família, na minha casa, mas eu não vou deixar que isso seja uma influência negativa para que eu venha murmurar, abrir a minha boca, ou então pensar, razoar dentro do meu coração de que Deus não pode mudar, de que Deus não pode transformar, de que Deus não pode fazer o impossível acontecer na minha vida. E às vezes isso interfere até na obra de Deus, no trabalho de Deus. Quando nós estamos ativos e trabalhando, fazendo tudo, somos aquelas pessoas que chegamos, somos pontuais na obra de Deus. Chega às 7 horas o culto, chega às 7 horas e começa, aí às vezes começa a dizer assim, esse irmão não vem, fulano não quer nada com a obra de Deus, está todo mundo querendo fazer as coisas do mundo, mas Efésios capítulo 2, né, e o versículo, acho que é 14, fala que tudo aquilo que nós vamos fazer, a gente não tem que fazer por murmuração. Aleluia. Nós não temos que abrir a nossa boca e achar que só porque nós estamos andando retamente, nós temos que abrir a nossa boca e dizer que o outro está errado. Nós não sabemos, nós não conhecemos. E às vezes nós queremos nos colocar na qualidade de que estamos superior a alguém, só porque nós fazemos tudo correto, tudo certo, tudo alinhado. E achamos que nós temos o dever de fazer com que as outras pessoas se sintam na qualidade de inferior, porque nós estamos
fazendo ou estamos fazendo do jeito certo? Nós não sabemos. Por isso que nós não podemos, irmãos, abrir a nossa boca e nem colocar o nosso coração na meditação da murmuração. Capítulo 14 de Números é muito claro. O povo de Israel já tinha passado o deserto, já tinha feito grandes coisas durante a sua travessia, durante a sua caminhada, mas o coração deles ainda estava cheio de murmuração. O coração ainda não conseguia desabrochar para a fé, eles não conseguiam ver o que esse salmista está dizendo aqui. Eles não conseguiam contemplar a grandeza do Deus que chama as estrelas pelo nome, e ele ainda diz assim: grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. E o Senhor faz um ultimato para aquele povo que estava ali. Saíram do deserto com mão forte, Deus livrou eles. Era impossível que aqueles homens que não tinham armas, eles não tinham ninguém que fosse por eles. Era só Moisés e a força de Deus. E era tudo. Muito mais do que o Egito. Mas eles não percebiam. Porque na nossa qualidade humana, Aldo, se nós estivéssemos lá no Egito e um Moisés aparecesse dizendo que ia nos libertar, a gente apanhava dos exatores. A gente tinha a porção dobrada de serviço e a porção diminuída da comida. A gente está fraco, não consegue correr, não consegue andar depressa. O que é que a gente vai acreditar, pastor Laércio? A gente vai acreditar que é impossível sair dali. É impossível a gente sair daqui. E aí o que é que acontece? Deus liberta eles. Só manda um homem. E esse homem, ele na autoridade de Deus, ele não precisou lutar, ele não precisou puxar a espada, ele não precisou fazer nada disso. Ele só falava o que Deus mandava. Ele só fazia o que Deus dizia que era para fazer. O que é que Deus tem mandado você fazer, irmão? O que é que Deus tem pedido para você fazer? Ele está dizendo para ti fazer barulho, para você gritar os quatro ventos, ou Ele está dizendo para você, te acalma, te aquieta, aleluia. Sou eu quem trabalho, sou eu quem estou no controle de tudo. Essa crise não vai te destruir, essa crise não vai te matar, essa crise não vai fazer você perder a bênção, essa crise não vai fazer você perder as promessas, porque quem prometeu é fiel para cumprir, aleluia. Então o salmista, ele nos chama a cantar ao Senhor em ação de graças, cantar louvores ao nosso Deus. E ele ainda diz mais, eu gosto do versículo de número 10, que diz assim: não se deleita na força do cavalo, não se compraz na agilidade do varão. Deus, ele não está ligando para isso. E às vezes nós estamos tão ocupados com a força terrena, que muitas vezes nos é favorável, que a gente coloca a nossa confiança em pessoas. Mas fulano, ele tem autoridade para fazer isso, ele vai mudar para mim, ele vai fazer, porque ele tem como chegar, ele tem como ir diante das pessoas, das autoridades, e ele vai resolver, eu sei que ele vai resolver. E às vezes a gente se engana, porque nós colocamos e nos deleitamos nessas coisas. Mas a gente se esquece que essas pessoas também são limitadas. E elas precisam também do aval de Deus. Só acontece na nossa vida se tiver o aval de Deus. Se não tiver, irmão, o homem pode fazer o que ele quiser, porque Deus não se deleita na força do homem. Ele tem a sua própria força. Ele tem o seu próprio domínio, ele tem o seu próprio poder. Aleluia! Pedro, quando ele escreve aos presbíteros, ele fala sobre o domínio no rebanho, mas lá no final ele fala sobre a ansiedade. Fala aos jovens,
para não serem ansiosos, para não serem pessoas que perdem a esperança muito rápido. E ele diz assim, olha, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. E essa palavra não se aplica só aos jovens, se aplica a todos nós. Porque muitas vezes a nossa ansiedade nos leva a murmurar contra o nosso Deus. Nós queremos que Deus ele haja num tempo hábil da nossa vontade. Mas Deus não trabalha de acordo com a nossa vontade. Você quer que Deus faça, que Deus aconteça e que Deus ele haja da maneira que você está planejando. Deus ele não gosta disso, porque Ele é Deus, Ele sabe, os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Isaías 55 declara isso, que o Senhor, os seus pensamentos, eles são altos. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui na terra, achando que somos alguma coisa, Ele está olhando para nós e está dizendo, é só pó, é pó, é pó. Né? É uma erva que nasce de manhã, vem o sol, castiga e logo desaparece. Mas agora, quando a força de Deus, ela vem e se une à nossa fé, à nossa confiança que nós temos nele, que nós depositamos nele, aí, meu irmão, o negócio muda. Por quê? Porque você não vai viver mais nessa esfera terrena. Muitas pessoas estão angustiadas, as contas estão chegando, o aperto está aparecendo para muita gente. Eu vejo, irmãos, eu trabalho com pessoas que estavam acostumadas, o Ronange sabe, o comércio abarrotado, cheio de coisas, tinha para dar e vender, se quisesse luxar, luxava. Mas hoje a gente olha e a pessoa às vezes tinha 3, 4 comércios, fechou. E essas pessoas às vezes ficam desesperadas, porque elas estavam olhando para aquilo que elas construíram. Elas estavam apoiadas naquilo que elas ganhavam. Elas estavam apoiadas no seu poder aquisitivo. Eu posso. E quando alguém chegava lá, às vezes o vendedor, pobre vendedor, não tinha nem tomado café, às vezes eles olhavam assim, olha, passa aqui meio-dia. Quando o Ronange chegava lá, não, passa amanhã. E ele não quer nem saber se o Ronange não tem gasolina para passar amanhã. Ele não quer nem saber se ele vai para outro lugar ou não. Ele não queria, mas o orgulho dele estava apoiado no seu poder de aquisição. E hoje estão desesperados, porque não está fácil. Mas aqueles que conhecem a Deus e que são servos de Deus, a gente vê que eles estão na dependência. E Deus tem feito eles prosperarem. Mas muitos que se apoiavam na sua própria riqueza, nos seus próprios bens, eles estão desesperados, porque eles não confiaram no Senhor. Mas o salmista diz, bom é louvar ao Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, porque Ele conhece todas as coisas. Os seus pensamentos são altos, os seus pensamentos são infinitos. Ele tem o poder de enxergar o teu amanhã, irmãos. Deus, Ele tem o poder de ver o teu amanhã. Ele não vê o teu agora, Ele vê o teu amanhã, o teu depois de amanhã, o mês que vem. Aleluia. E se você estiver em Cristo, você está igual Paulo, você está certo, aleluia, de que as tribulações que você passa aqui nesta vida, elas trazem também consigo um peso de glória. Aleluia. Não perca a sua esperança. Não abra a sua boca para murmurar contra esse Deus tão poderoso. Não abra o seu coração para conjecturar, para pensar e mensurar o poder de Deus. E não abra muito menos o seu pensamento para dizer assim, Deus não me vê, Deus não está comigo, Deus me abandonou, todo mundo está indo bem, só eu que estou assim. Você não sabe. Vai ver que aquela pessoa que você está dizendo que está indo bem, foi um empréstimo no banco e está todo enrolado e não sabe como pagar. E você está dizendo que ele está bem porque você viu ele luxando por alguns dias. E você está na dependência de Deus. Fica na dependência de Deus, irmão. Aleluia. Confia no Senhor. Aleluia. Hoje eu fiz um trato com o Papai do Céu. Eu disse, eu vou ouvir os hinos e quando o ciclo de oração louvar o nome do Senhor, eu vou pregar exatamente sobre isso. Aleluia.
sem palco, sem conquista, sem aplauso, a gente tem que adorar o nome do Senhor. Às vezes a gente canta tudo isso e quando chega lá fora a gente se esquece do que cantou. Bom é louvar o Senhor, mas tem que viver o que louva. Nós temos que viver o que louvamos. Sem conquista. Ah, mas eu não conquistei o que eu queria. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Louvai ao Senhor, porque decoroso é o louvor. Aleluia. Tem pessoas que porque não subiram no altar numa segunda-feira para cantar um hino, só falta se desviar. Eu vejo em alguns campos aí pastores dizendo: rapaz, a gente tem umas pessoas aqui que estão acostumados a cantar. Quando a gente não chama eles, eles se desviam, não quer vir para a igreja. Essa pessoa está apoiada em quê? Em aplauso, conquista, em aparecer. Eles querem estar no Instagram dizendo: olha, eu estou louvando aqui numa grande igreja. Uma vez um camarada, um conhecido meu, eu fiz uma indicação para ele pregar no lugar. Quando ele viu que o irmão que tinha convidado tinha um certo poder aquisitivo, ele disse: irmão, prepare logo um hotel, porque amanhã de manhã eu estou indo para Goiás. Mentira, irmão, o cara mal pagava o aluguel, não tinha dinheiro, para ver como é que essas pessoas estão apoiadas em aparecer, em querer mostrar aquilo que não são. Meu Deus do céu, e a gente fica observando como é que o ser humano ele está chegando num ponto que Deus, até Deus duvida. Eu penso assim, né? Até Deus duvida daquilo que, mesmo Deus sabendo, ele não vai ter coragem de fazer isso. Ele não vai ter, mas a pessoa tem coragem de fazer. O orgulho, irmãos, a pessoa não consegue entender que ele é servo de Deus. Não consegue compreender que foi Deus que chamou, que aquilo que está sobre ele é Deus que deu, a graça que está. Se o Senhor tirar a graça de mim daqui, irmão, eu venho na segunda-feira, eu vou falar, vocês vão voltar para casa aborrecidos comigo. Por quê? Porque a graça acabou, Deus tirou a graça de mim, o pastor, todo mundo vai perceber, vai dizer: olha, tem que tirar o Gessé que não está dando mais certo. Porque, irmãos, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. E nós temos que crer assim, irmãos. Está tudo indo bem? É Deus. Não está indo tão como a gente esperava? É Deus. Adoeceu o exame, apareceu lá um negócio de uma manchinha no pulmão? É Deus. O crente que pensa desse jeito, irmão, ele nunca se abala, ele nunca se frustra. Ele sempre está louvando a Deus. Ele sempre está seguro de que Deus está com ele, na vida dele, na sua caminhada. Glória a Deus. Não desanima. Pega essa força que você tem e segue adiante. É um pouco de força. Mas quando o Senhor escreve lá para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: embora tendo pouca força, tu não negaste o meu nome. Deus não está dizendo assim: eu quero que tu seja forte, eu quero que tu seja inabalável. Não. A fidelidade daquela igreja estava exatamente nisso. Porque mesmo tendo pouca força, ela não negou o nome de Jesus. E tem gente negando por muito menos. Negando o nome de Jesus. Muitas pessoas estão coadunando com o mundo. Estão indo a passos largos para o mundo. Igrejas que estão fomentando os jovens a acompanhar o ritmo do mundo para não perder adeptos, irmão. Nunca, nunca, nunca eu quero que a minha igreja em Santa Isabel do Pará, ou aonde eu for congregar, ela faça um negócio desse. Aí a gente fazer corrida com as irmãs, tudo de leg, na rua, só para chamar a atenção do povo. Vai chamar a atenção mesmo, mas daquilo, de tudo que não presta. Aí a igreja vai ficar fria, antiquada, aquele gelo, culto de bombeiro, né? Culto de prosdóximo, né, Aldo?
Ninguém sente nada, poder de Deus não cai, ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia, ninguém sente a presença de Deus. Por quê? Porque o mundo está na cabeça. Ninguém quer louvar mais a Deus, ninguém quer adorar mais a Deus. Servir os padrões do mundo está melhor. Aparece mais, as pessoas reconhecem mais o nosso valor. As pessoas vão ver, olha, a igreja agora está mudando, elas estão acompanhando, né, o nosso ritmo. Bora filmar, aí filma os irmãos, aí os irmãos alegram. Meu irmão, não queira aparecer, não queira que isso aconteça só para você aparecer em xeque, porque enquanto a gente aparece para o mundo e o mundo nos aplaude, o Espírito Santo está saindo do nosso meio. O Espírito Santo está virando as costas para a igreja. E nunca nós devemos desejar isso para nós. Bom é louvar ao Senhor. Bom é estar no templo do Senhor, contemplar a sua face. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu esteja para sempre na casa do Senhor. Salmo 84, ele diz assim, mais vale um dia nos átrios, lá na porteira, lá na frente, na casa do Senhor, do que 1000 dias na tenda da perdição. Aleluia. Imagina o valor que os filhos, que o salmista ele dá para esse momento de adoração ao nome do Senhor. Por ser adorador ao nome do Senhor, irmão, eu sei que a minha mente e o meu coração está bem. Às vezes eu converso com alguns amigos e diz assim, eu tinha tudo para ter vivido uma ansiedade, uma depressão muito profunda, por algumas coisas que aconteceram na minha vida. Mas, por estar na presença do Senhor e por adorar o nome dEle, eu olhava para todas aquelas coisas e dizia assim, mas rapaz, isso é Satanás purinho, viu? Está repreendido em nome de Jesus. Eu faço rir. Eu não fico triste, não. Aleluia. Às vezes a gente vê assim, meu Deus do céu, a pessoa te degladiando com palavras e te acusando daquilo que você não fez. Aí tu olha para a pessoa e diz assim, isso só no coração, isso é Satanás purinho, está repreendido em nome de Jesus. Você não leva para o coração, você nem fica com raiva da pessoa, irmão, porque não dá. Porque você não está com pensamento na terra, você está com pensamento no céu. Quem quer ver Jesus aí? Então, irmão, não coloca o teu pensamento nas coisas que acontecem aqui, não. Louva o nome do Senhor, exalta o nome dEle. Seja fiel ao Senhor em tudo aquilo que você propôs no seu coração. Faça seus votos, pague seus votos, faça oração, faça jejum, sacrifique a sua vida. E o Espírito Santo vai começar a se comunicar contigo. Vai começar a falar. Você vai sentir coisas que você nunca sentiu. Você vai estar na sua casa e você, do nada, você vai ouvir uma palavra, um hino que vai tocar lá na tua televisão, no rádio. Uma palavra apenas. As lágrimas, elas vão descer pelos teus olhos. Aquelas lágrimas quentes, não de tristeza, mas de alegria. Que vão dar sabor para a tua vida. Você vai sentir Deus perto de você, Deus vai falar com você, você vai sentir a comunicação do céu, aleluia! Bom é louvar o Senhor, fique de pé. Bom é louvar o Senhor, se aproxime de Deus. Quem se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. Se aproxime de Deus, irmão. Tem muita gente que está se afastando de Deus. Está dentro da casa de Deus, mas está afastado da presença de Deus. Vem por vir. Não seja essa pessoa que vem por vir. Porque aqui não é uma tela que a gente assiste a Copa do Mundo e se ganhar, a gente vibra. Se perder, a gente volta triste porque perdeu. Não é isso. Isso aqui não é um jogo de futebol, isso aqui é casa de Deus, casa de adoração. Aqui não tem perda, aqui tem adoração, tem louvor, tem reconhecimento da glória de Deus. Aleluia, aqui não tem nada disso. Você não perde nada quando você entra por aquele portão ali, olha. Alguém já orou por você, alguém já colocou você em braços de oração.
Alguém já colocou você na presença de Deus, no altar de Deus em oração. Mesmo que não saiba o teu nome, mas as características das palavras que saíram na oração dizem respeito a você. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus, Ele tem interesse em te abençoar, em te ajudar, em te fazer feliz, em te fazer, aleluia, crer que Ele tem o poder de fazer muito mais do que você já viu, muito mais do que você já imaginou, muito mais do que em sonhos você viu. Deus tem o poder de fazer. Eu fico imaginando que Deus, o apóstolo, ele diz assim, que muito mais do que pedimos, pensamos e até sonhamos. Bem, pedir, às vezes a gente faz pedidos ousados para alguém, e às vezes esse pedido, ele é respondido, porque Eliseu, ele disse assim, eu quero a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Ele não estava pedindo uma coisa qualquer, era difícil o que ele estava pedindo, mas Elias disse, olha, isso é difícil que tu me pediu. Ele estava pedindo a primogenitura dos profetas, a porção dobrada, glória a Deus. Ele estava pedindo o mesmo Espírito, mas com uma porção dobrada, era o que se dava para os filhos que eram primogênitos. Então ele queria ser um primogênito dos profetas. Então me dá a porção dobrada, porque eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero ir adiante. Foi ousado o pedido dele, pedimos. Os nossos pensamentos, às vezes, eles são também pensamentos ousados, porque nós pensamos, e no nosso pensamento, como ele consegue, Nilson, o nosso pensamento, ele consegue subir muito alto, e ele consegue ambicionar coisas muito altas. Às vezes a gente se pega nesses pensamentos, sim ou não? Quem é que não pensa coisas boas ao seu respeito? E às vezes nós criamos no nosso pensamento uma imagem bonita, uma imagem maravilhosa daquilo que queremos que aconteça conosco, daquilo que nós queremos para nós. Mas o Senhor, Ele usa o apóstolo para dizer assim, que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos e sonhamos. Glória a Deus. Não importa o quão alto você sonha, não importa o quão alto você pensa, não importa a altura desse pensamento, Deus está acima de tudo isso. Ele pode fazer muito mais além do que você imagina. Aleluia. 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 Deus pode fazer muito mais do que você pensa, irmão. Teu Deus não é limitado, não. Para você o impossível é impossível. Para Ele o impossível é o começo do agir. Aleluia. Pense bem, para você o impossível é impossível. Mas o impossível, que é para você o impossível, para Ele é o começo do agir. Porque quando você pode fazer, Ele não interfere. Mas quando você não pode fazer, Ele entra em ação. Aleluia. Para você dizer, foi Deus quem fez. E Deus está fazendo algo, alguma coisa. Pode cantar, Nilson. Aleluia. Quando meu Aleluia. E o meu orgulho, Aleluia, Deus, descer comigo e se misturar como as águas do rio, então fluirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero
Deixa o Senhor quebrar o teu orgulho, irmão. Desça nas águas do Espírito. Aleluia. Quem sabe a tua bênção já está chegando. E falta muito pouco. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Adore, louve o nome dEle nesta noite. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu que conheces as profundezas de Deus, meu Pai. O Senhor está aqui nesta igreja, no meio do teu povo, meu Pai. Visita, meu Deus querido, agora o coração deste irmão, desta irmã, que veio nesta noite para ouvir uma palavra. E que o Senhor falou com ele, falou com ela, meu Pai. Deus amado, quem sabe os pensamentos, meu Deus querido, eles tinham flutuado longe, meu Deus querido. E tinham até conjecturado, tinham até pensado, Deus não está comigo. Deus não vai me abençoar, Deus não vai fazer. Mas o Senhor já confirmou nesta noite que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a única coisa que o Senhor pede, meu Pai, é que louve, que exalte, que adore e fique na dependência, meu Pai. Que lance sobre os teus pés todo orgulho, meu Deus, toda a prepotência, tudo aquilo que nós concluímos com a nossa mente, meu Deus querido, e se renda a Ti nesta noite, meu Pai. E mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. A igreja, Senhor. Quem sabe você está como Naamã. Naamã estava dizendo, mas tem Abana e Farpá. Os rios lá da Síria são muito melhor do que esse Jordão, com essas águas barrentas. Outro dia eu ouvi um testemunho de um homem que ele disse que alimentou por 4 meses um mendigo. E todos os dias ele dava um café para ele. E ele sustentava aquele homem todos os dias e conversava com ele. E a empresa dele quebrou, desse que dava o café para o mendigo. E ele soube que tinha um leilão lá em outro estado, no estado de São Paulo. E quando ele chega naquele lugar, ele diz assim, eu quero falar com o CEO dessa empresa. E quando o homem viu ele pelas câmeras, chamou ele. Quando ele chega lá, era o homem que era mendigo, que ele tinha alimentado por 4 meses. As portas estavam escancaradas. Ele conta no livro, O Catador de Sonhos, se vocês verem. Às vezes nós não sabemos o modo de Deus trabalhar, irmãos. Ele estava só lá por causa de uma decepção amorosa. Ele foi para as ruas. A mulher deixou ele e ele ficou louco. Ele não sabia como pensar, como organizar os pensamentos. Mas aquele homem, vendo a situação daquele rapaz, todos os dias davam uma xícara com café, davam um pão para ele. Mal ele sabia que ele estava abrindo uma porta muito grande à sua frente. Assim, irmãos, nós muitas vezes não reconhecemos o jeito de Deus trabalhar. E o nosso orgulho não deixa que ele entre no nosso coração. Porque nós queremos classificar. Nós queremos que Deus ele venha, assim como os homens lá de Jerusalém queriam que o Senhor viesse através dos reinos, né, como rei. Mas não, ele nasceu numa manjedoura, só para provar, ei, eu não venho do jeito que você pensa. Eu não apareço do jeito que você quer. Tem alguém que quer receber oração nesta noite? Vem aqui. Já está passando do horário, então venha receber oração aqui nesta noite. Aprenda a confiar no Senhor. Eu sei que Deus falou com você. Anderson, vem receber uma oração aqui, meu irmão. Vem receber uma oração aqui, meu amigo, vem. Nós vamos orar por ti. O Deus que habita no céu se importa contigo. Aleluia. Se quiser, pode vir. Você não é obrigado, mas a gente vai citar o seu nome aí. É você mesmo. Se quiser vir aqui na frente, venha. Você.
Venha, a gente quer orar por você nesta noite. Aleluia, Jesus. Ele se dobrou lá, viu, irmão? Ele vai receber oração lá mesmo. O poder de Deus, irmãos, ele alcança a pessoa que crê onde ela estiver. Aleluia. Vamos orar. Cadê o... Meu Deus do céu. Cadê os obreiros aqui para impor as mãos? Irmãos, eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio. As mãos de vocês, irmão, têm uma autoridade, porque eu já senti isso. Quando alguém está orando, que alguém põe a mão sobre a minha cabeça, eu sinto o lenitivo de Deus sobre a minha vida. Na internet que ficam falando, cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Isso é gente que não tem o que fazer, irmão. Isso é gente que não tem espiritualidade, que quer tirar a unção de Deus da vida das pessoas e quer fazer estardalhaço com a fé das pessoas. Não, aqui, nós estamos aqui porque nós cremos, nós confiamos no poder de Deus. Jesus está aqui neste lugar. Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, eu te apresento o Anderson, Senhor Jesus, que é um amigo nosso, meu Pai, uma pessoa de um bom coração, uma pessoa, Jesus querido, que é, meu Deus amado, filho de servos teus, que está aqui nesta noite, tem vindo para os cultos, Senhor. Eu te apresento a vida dele, meu Pai. Liberta ele, Jesus querido, que ele possa viver, Jesus querido, dias de glorificação do teu nome, que ele possa, Jesus querido, um dia testemunhar das maravilhas e dos milagres que o Senhor fez na vida dele, meu Pai. Tira tudo aquilo que o inimigo planejou contra a sua vida, contra a sua família. Satanás não quer o bem dele, Jesus. Satanás quer a destruição dele, da sua família e da sua casa. Mas o Senhor veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Então, Senhor, derrama a vida com abundância sobre a vida do Anderson, meu Pai. Em nome de Jesus, sobre esses que estão aqui, dobrando os joelhos aqui, meu Pai, que estão crendo no poder da oração e das mãos que estão sendo postas sobre eles. Derrama, Senhor Jesus, o teu bálsamo, derrama a tua bênção, Jesus querido. Repreende toda a ação do inimigo, meu Pai. Satanás tem se levantado de uma maneira poderosa, meu Deus amado, com os seus ardis, para destruir, Senhor Jesus querido, as vidas, as famílias. Mas em nome de Jesus, o inimigo não tem poder, não tem autoridade. Ele não pode contra a tua igreja e contra o teu povo, contra os teus servos, Jesus querido. Pai, aumenta a fé e a confiança dos obreiros, Jesus querido, que não possam, Jesus querido, ser abalados, aleluia, pelos movimentos que têm surgido, Deus amado, nesses últimos tempos, para abalar a fé daqueles que têm se levantado para cuidar da tua igreja. A apostasia, a desobediência, a confusão, Deus amado, isso tem atingido o coração dos servos, dos pastores, a falta de credibilidade, Senhor Jesus, no ministério. Muitas pessoas têm sido atingidas com isso, mas em nome de Jesus, Pai, vai repreendendo nesta noite, aleluia, na autoridade do teu Espírito Santo, os que estão enfermos, Jesus querido, derrama o teu bálsamo e que eles saiam daqui curados e possam testemunhar que foi o Senhor e possam louvar o teu nome pela bênção recebida. Os irmãos que estão na nave desse templo, Jesus, a banda que está aqui, Senhor, na minha retaguarda, que está aqui também do meu lado, Senhor Jesus, os irmãos que tocam seus instrumentos, os diáconos, os presbíteros, Senhor, derrama a tua bênção sobre a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, recebe sobre a tua vida, aleluia. O irmão Anderson está fazendo uma nova aliança. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz o milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz o milagre
crê em mim. Oh, aleluia. Que maravilha, meus amados. Só um minuto. Poder sentar só um minuto. Quero comunicar à igreja que nós temos aqui a venda missionária, viu? No terminar o culto, dê uma volta aqui na lanchonete. Nós temos aqui cardápio, arroz com galinha e bolo. Amém? Coopere com esta grande obra para o grupo de percussão Louvor de Sião. Amém? Coopere assim que você sair do culto. Aleluia, chega ali, dá um chega ali e coopere para a glória do nome do Senhor Jesus. Vou ficar em pé, mas vamos só agradecer a Deus por esse momento que o Senhor falou conosco de uma maneira tão graciosa. Deus fala assim, né? De mansinho, mansinho, Ele vai colocando as palavras no nosso coração, na nossa mente. E não precisa gritar tanto para que a gente possa entender o agir de Deus. Pastor Laércio, ore por nós. Louvado seja Deus. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este culto tão abençoado, Senhor, por tua presença no nosso meio, meu Deus. Como é bom, Senhor, poder sentir o renovo e a alegria do teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas. Continua abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, que o Senhor nos leve em paz. Tenhamos uma noite abençoada, uma semana repleta da tua bênção, da tua presença, Senhor. Que continuemos a cultivar a presença do teu Espírito, vivendo uma vida agradável, vivendo uma vida de santidade diante de ti, Senhor. Continua conosco, meu Pai amado. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.